Tudo bem, alunos? Dando continuidade ao assunto de conflitos regionais, né? E nas áreas e zonas aonde ocorrem os principais conflitos nos dias de hoje, né? Na última aula nós vimos os motivos, além dos religiosos, que levam aí os conflitos, vimos as definições, né? Dos principais motivos que levam os conflitos, né? E agora nós vamos regionalizar esses conflitos e entender em cada continente quais são os principais conflitos existentes, né? Alguns de grande duração, outros de pouca duração. Importante, muito importante, né? Nesta aula nós vamos observar os motivos, os conflitos existentes, darmos uma pincelada nos seus motivos. Entretanto, é muito importante o aluno fazer uma pesquisa mais aprimorada sobre cada um destes conflitos. Todos eles são temas de provas como o Enem, FUVEST, e as questões elas são mais aprofundadas do que essa aula, né? É muito importante você pegar cada um desses conflitos e entender ele mais minuciosamente, né? Não é o objetivo desta aula aplicar-se em cada um deles, mas cada um destes conflitos tem motivações muito grandes, personagens muito importantes, ações e contra-ações, né? Então, é muito, muito importante mesmo o aluno se debruçar sobre uma pesquisa mais apurada sobre cada um desses conflitos. O objetivo hoje é apresentá-los, dar ciência do básico e fundamental para nós sabermos essa regionalização de conflitos. Tá? Nesta aula nós vamos falar dos principais conflitos da Europa e da Ásia, né? Em sua maioria, os conflitos na Europa eles têm questões étnicas e questões separatistas, né? Esses são os principais vertentes, né? Claro que questões políticas e religiosas também vão aparecer, mas o fundamento são questões étnicas e questões separatistas, né? Nós começamos com a Península Ibérica, onde nós temos, né, o conflito dos catalãos, né? Os catalãos é a região da Catalunha, né, na Espanha, né? A Península Ibérica ela fica no extremo oeste da Europa, né? E ela é formada pelos povos de Portugal e os povos da Espanha, né? Mas a origem destes povos é uma série de reinos que existiam na Idade Média, né? Podemos destacar, né, os, os catalãos, os bascos, os mouros, né? Várias etnias diferentes que viviam neste território da Península Ibérica, né? E hoje a divisão geopolítica é Portugal e Espanha, né? Mais abaixo na área da África, né? Nós temos o Marrocos, mas não é o caso específico porque nós estamos falando da Europa, né? O povo catalão é um povo de uma origem de um reino, né, da Idade Média, da Catalunha, né? Eles estão imersos hoje geopoliticamente na Espanha. Entretanto, grande parte deste povo de origem, né, eles não se consideram espanhóis, né? E eles têm um movimento, né, separatistas. Eles querem desanexar da Espanha, separar da Espanha uma área, né, e formar uma nova nação, um novo país, o país da Catalunha, né?
Então, hoje existe um conflito armado, terrorista, que já tem mais de décadas, né? Onde você tem um exército miliciano da Catalunha que promove aí a representação do separatismo dos catalãos da Espanha. Uma coisa interessante, né? A Espanha, ela tem um parlamento e existem dentro do parlamento da Espanha, né, alguns representantes eleitos com a bandeira da Catalunha, né? Então eles são espanhóis, eles vivem na Espanha, fazem parte do governo da Espanha, mas eles brigam pelo interesse do povo catalão, né? Então, existe esse conflito na Espanha, que já existe há décadas, de movimento separatista dos catalãos na Espanha. Né? Outra área de grande tensão, né, a gente pode falar do ETA, né, que seria o exército separatista irlandês. Né? A Irlanda, ela é uma ilha, né, a oeste da Inglaterra, né, e ela faz parte do Reino Unido. O Reino Unido seria a, o governo da Majestade Dona Rainha Elizabeth, né, que que engloba uma série de nações, né? O chefe de Estado é a Rainha Elizabeth, a monarquia inglesa, né? Entretanto, a Irlanda, ela tem uma divisão religiosa interessante. Você tem a Irlanda do Sul e a Irlanda do Norte, né? Aonde você tem nas Irlandas uma diferença. Uma parte da Irlanda é cristã ortodoxa e a outra parte da Irlanda é cristã católica. São uma divisão religiosa dentro do mesmo país, né? A Irlanda católica, ela não aceita o domínio do Reino Unido sobre o país, né? E cria um movimento separatista, né? Para criar na Irlanda um país totalmente independente do Reino Unido, né? Já houve uma série de plebiscitos, né? E esse movimento separatista é, ele sempre perdeu, mas existe um movimento terrorista interno e de conflito religioso também na Irlanda, conflitos entre cristãos ortodoxos e cristão católico, né? E o movimento separatista de governo, né? Onde eles não aceitam, né, a supremacia do Reino Unido sobre a Inglaterra, né? Então, você também tem um conflito armado, separatista e religioso na região da Irlanda, a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul, né? Então, este é um conflito muito tenso também, né? Voltando à Península Ibérica, né, na Espanha, né, na Espanha, temos também um movimento separatista basco, né? Ou a questão basca. Né? A questão basca ela é um pouco mais complexa do que a questão catalã, porque os bascos eles se encontram não só na Espanha, né? É uma nação sem território que ela se estende desde a Espanha, parte de Portugal, existe bascos na França, né? Então, os bascos é um povo muito grande, né? E eles fazem um movimento de separação do povo basco. Eles têm uma representação muito forte na Espanha, mesmo esse movimento separatista sendo proibido pela legislação espanhola, né? A principal cidade e dita como capital basca, né, seria Barcelona, né? Barcelona é a capital basca e eles fazem também um movimento separatista
da Espanha, onde eles querem separar Barcelona e os seus arredores e criar um novo país, né? Só que este país também interferiria, né, no território da França, né? E aí é muito mais complexo, né? Porque o povo basco ele não consegue, né, essa independência porque a área territorial que eles estão agrupados, né, não fica só na Espanha, mesmo a Espanha proibindo, né, em 2019 houve uma declaração de independência da nação basca, né, que foi considerada como ilegal para o governo espanhol, né? Inclusive alguns dos separatistas foram presos, né, por uma amotinação ao governo espanhol, né? Existe neste processo dos bascos também, né, um grupo terrorista, né, o IRA, né, que, que faz uma série de movimentos, né, e atentados dentro da Espanha, né, tentando promover o terror e buscando a independência do povo basco, né? Então, é um movimento extremamente violento, né? Estima-se que mais de 1.000 pessoas já morreram nos atentados basco, né? Na região aí da Península Ibérica e adentrando a Espanha e a França, né? Entre civis, policiais, autoridades, né? Existe uma série de atentados que pode ser estudado do movimento basco, que é extremamente violento, né? Por fim, na Europa, nós temos que dar um destaque ao leste europeu, né? ao, a região dos Balcãs, né? A região dos Balcãs, né, ela, desde o começo do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial, inclusive se for fazer uma pesquisa mais aprofundada, né, a Primeira Guerra Mundial eclodiu na região dos Balcãs, né? Mas hoje a região dos Balcãs, né, que seria o leste europeu, né, nós podemos agregar, né, a Croácia, a Eslovênia, a Sérvia, a Macedônia, o Kosovo, a Bósnia, a oh, meu Deus, Herzegovina e o Montenegro, né? Todos estes são os países do leste europeu, né? Até o ano de 2000, né, o, o leste europeu ele era baseado na Iugoslávia, né? Na Iugoslávia, né? O, no começo do século XX, né, houve a primeira revolução da Iugoslávia tentando retirar o povo otomano, né, do leste europeu, que era uma outra etnia que formava esta região, né? Então, de 1912 a 1913, né, você tem uma guerra, né, que foi formada lá entre a Sérvia, a Grécia, Montenegro, né, com uma série de atentados e acabou eclodindo, né, na, na região lá do leste europeu a Primeira Guerra Mundial, né? Então é importante saber que esse povo busca aí a independência, né? Mesmo sendo uma área de alto conflito, né? Esses conflitos começaram lá no começo do século XX, 1912, e existe até hoje, né? Após o fim da Guerra Fria na década de 90, né? Os povos balcãs, né, tiveram um enorme conflito, culminando aí em uma série de guerra civil, né? E a extinção do território que se chamava Iugoslávia, criando várias repúblicas, né? Criando essas várias repúblicas que foi dito, né? O povo dos Balcãs até hoje tem um estupim no leste europeu, né?
entre a Croácia, a Eslovênia, a Sérvia, a Macedônia, Kosovo, Bósnia e Herzegovina e Montenegro. Tudo isso era Iugoslávia. Existe uma divisão política ali, né, que o lado ocidental, né, ele é mais voltado às questões do capitalismo, e o lado oriental, né, mais voltados às questões do regime socialista russo, né? Então, o conflito ali é uma coisa contínua, né? O que podemos afirmar é que depois do começo dos anos 2000, né, houve o processo de independência dessas várias etnias e criou-se aí todos estes países, né? Então, os Balcãs é uma área de conflito que nós podemos afirmar constante na Europa, né? Então, destacando esses 4 áreas de conflito europeu, claro que todos esses conflitos cabem um estudo mais aprofundado. Isso aqui é só para a gente saber quais são os conflitos principais que temos na Europa e os seus principais motivadores, né? Os catalãos, eles estão fazendo um movimento separatista por território, os irlandeses, um movimento político separatista religioso, os bascos, um movimento separatista na Espanha e na França, e os Balcãs, um conflito étnico de independência de nações, né? Quando nós passamos para os conflitos na África, o continente africano, nós temos que ter uma noção histórica e geográfica, né? Que a maior parte dos países africanos eles foram colônias europeias. Então, eles sempre tiveram uma submissão econômica aos governos europeus, né? E foram colônias de exploração, como é o caso do Brasil em relação a Portugal no seu período colonial, né? O mais notório processo de conflito na África, né? Existe o continente africano, né, que é composto de várias nações e países, né? E você tem o país, a África do Sul, que fica no extremo sul do continente. Na África do Sul, o país da África do Sul, né, após a colonização da Inglaterra, né, ele criou-se um movimento de segregação racial, um conflito de etnias e raças, né? Onde o governo do país África do Sul, né, era composto por gente de etnia branca europeia, de descendência inglesa, né, que representava menos de 10% da população. Então, mais de 90% da população era de origem negra e origens tribais. E 10% da população, até menos, né, era de origem branca europeia. Mas o governo do país era exclusivamente feito por brancos. E os brancos criaram aí um processo de segregação social, política, econômica e trabalhista, né? Existiam leis onde você tinha a lei para os brancos e a lei para os negros, onde você havia separação de escolas, de serviços, de trabalhos, de locais de ambiente e até mesmo de habitação, né? As áreas mais melhores condições sociais e econômicas, onde moravam os brancos. E as áreas menos agraciadas pelo serviço público, até o serviço público básico, né? Infraestrutura de água, esgoto, saneamento, transporte, segurança, aonde ficava as comunidades negras, né? Então, os brancos, sendo minoria, tinham todo o poder econômico e político do país. E essa segregação, ela chegava ao ponto de ser violenta, né? Por exemplo, né, a desapropriação da casa onde houvesse negros e essa área fosse agregada ao território branco, né? As escolas negras
eram de baixíssima qualidade, né? Então, existe todo um histórico no apartheid, né? E até os anos de 2000, aonde um preso político que era contra o regime de apartheid, né, o Nelson Mandela, conseguiu, sendo solto da prisão política que ele estava, né, conseguiu ascender até a presidência da República, né, um negro presidente da República na África do Sul, e acabou com um regime de segregação racial na África. Hoje a África não tem mais a segregação política do apartheid. Não quer dizer que não existam diferenças sociais entre negros e brancos na África do Sul, que não existam diferenças econômicas entre negros e brancos, diferenças de oportunidade, né? Não quer dizer isso, né? Ainda existe grande abismo de diferença aí entre negros e brancos na África do Sul, mas pelo menos na área política, né, não existe mais esse processo de segregação, né? No centro do continente africano, né, na década de 90, nós temos o massacre de Ruanda, que é uma área de muita tensão, a área do centro da África, né? O centro da África, nós temos esse massacre, que era um massacre organizado pelo poder e milícias, né? Existiam duas etnias em Ruanda, os Tutsis e os Hutus, né? E todos eles lutando numa guerra civil que culminou em mais de 500 mil mortos, né? É, em busca de quem iria governar o país, né? Recomendo aí, por exemplo, assistir um filme chamado Hotel Ruanda, né? Que ele demonstra muito bem esse conflito, né? Que ele foi patrocinado principalmente pelos belgas, né? Que são europeus, né? Russos e chineses também, né? Que são da Ásia, né? E existe uma série de interesses políticos, né? A Ruanda era uma colônia belga, né? Na sua origem política moderna, né? Então, existe esse conflito em Ruanda, um conflito pelo poder entre duas etnias, né? Os Tutsis e os Hutus, né? Nós temos também no centro da África, né, o Sudão e Sudão do Sul. Até 2009, tudo era Sudão, o mesmo território, não existia Sudão e Sudão do Sul, né? Mas o Sudão ele tem uma distinção étnica também interessante, né? Que no sul do Sudão, é, em sua maioria, os povos lá são de origem árabe, né? E o Sudão, seria o Sudão do Norte, né? Mas o Sudão, né? A sua maioria são tribos africanas, né? É, são etnias tribais, né? Negros africanos. Então você tem duas etnias no mesmo país, né? Cabe ressaltar que o Sudão é um dos países mais pobres do planeta, um dos países mais pobres do planeta. E mesmo após a sua independência, né, o Sudão, ele sempre foi regido por é, regimes ditatoriais, repressão à população e com baixíssimo investimento na qualidade de vida, né? O Sudão ele é muito baixo em indústria, comércio, tecnologia, é um dos países mais miseráveis que temos no planeta. E mesmo assim havia uma guerra interna entre o Sudão e o Sudão do Sul para declarar-se as independências, né? O Sudão ele é um dos países com as maiores jazidas de diamante do planeta, né? Então ele tem uma riqueza mineral muito grande, mas não quer dizer que essa riqueza mineral ela seja convertida para a riqueza da população. O povo continua sendo um dos mais miseráveis do planeta, né? Existe uma exploração desses diamantes e das riquezas, o petróleo do Sudão, né, muito grande por parte dos países europeus até hoje, em 2020. Né? Recomendo aí assistir um filme com o Leonardo DiCaprio que chama Diamantes de Sangue. Dê uma olhada lá que você vai ver sobre a exploração
das reservas minerais e a influência dos europeus, né, na exploração dos recursos minerais do Sudão. Muito interessante também, né? Temos aí a ruptura da Somália, né? A Somália, que também está na África subsaariana, né? A região do centro e sul da África, né? A, a Somália vive hoje um processo que nós chamamos de desgoverno. Existe uma guerra civil de mais de uma década na Somália, um dos países mais miseráveis do planeta. O IDH de lá é baixíssimo, né? O índice de desenvolvimento humano, né? E devido a essa guerra civil, que já tem mais de década, né? Patrocinada por países europeus e asiáticos também, né? Hoje o Sudão ele não tem um governo constituído, não tem como declarar quem é o presidente, primeiro-ministro, rei do Sudão. Hoje eles vivem um processo de guerra civil declarada. Não se sabe exatamente quem é o representante legal da população da Somália. Então a Somália está em um caos político, né? E também não existe hoje uma intervenção, né, que a gente possa falar nessa área política, né? Tropas de paz da ONU estão hoje no Sudão tentando manter aí um processo de pacificação entre essas várias etnias que querem tomar o poder, né? Mas existe um problema político gravíssimo lá no Sudão hoje, né? E por fim, nós temos que destacar, né, um conflito que começou aí em 2012, né, na Tunísia, né, a Primavera Árabe. A Primavera Árabe é um conflito regional no norte da África e nos países do Oriente Médio, né, que compõem aí um pedaço da Ásia, né? Mas são os países árabes, né? Os países árabes, né? Não confunda, né, países árabes com países muçulmanos, né? Países árabes são países de origem da Arábia e com idioma árabe, né? E os países muçulmanos, nós estamos falando de religião, uma coisa não tem diretamente a ver com a outra, né? Em 2012, né, na Tunísia, né, nós temos o primeiro, a eclusão, né, a gente chama de eclusão do, do, do conflito chamado Primavera Árabe, né? Ela começou na Tunísia, na verdade, em 2010, né? Esses países, eles viviam ditaduras muito brutas, com mais de 10, 12, 20, 40 anos, né? E com forte repressão social a população um pouco assistida pelo governo, sem condições de estudos, e corrupção muito forte, né? Então, em 2010, né, a gente pode denominar um cidadão chamado Mohamed Bouazizi, né? Na Tunísia, ele foi repreendido pela polícia da Tunísia e, em forma de protesto, ele ateou fogo ao próprio corpo, né? Isso aí não é a causa do conflito da Primavera Árabe, mas foi o eclusor, foi onde o estupim, onde as populações começaram a se revoltar e manifestar-se contra os governos, né? E aí embarca nessa situação países como Egito, Tunísia, Líbia, Síria, né? Todos esses países do norte da África, né? Eles viviam ditaduras na década de 70 até, né? E os governos de grande repressão social. A população, a partir de 2010, 2012, né, a gente tem como data marcada da Primavera Árabe o 2011, né, mas a partir de 2010, final de 2010, dezembro de 2010, já começa a ter esses movimentos na Tunísia, né, e causa uma série de protestos. Esses protestos eles foram ampliado com o uso das mídias sociais, a internet, né?
os governos criaram a censura ao acesso à internet e propagandas, e como consequência nós podemos destacar, né, a queda do governo do Egito, a queda do governo da Tunísia, né, a guerra civil na Síria e na Líbia. Existem alguns ditadores que foram depostos, outros foram mortos, né, que nem podemos falar do Gaddafi, que foi morto na Líbia. Ele foi retirado e morto pela população, que invadiram o Palácio do Governo e tiraram ele. Né? E nós temos uma instabilidade política e econômica até os dias de hoje nessa região do norte da África. Né? Então, todos esses países árabes, eles estão num processo de reencontro à democratização ou um governo, pelo menos, com rotatividade, né? Porque os governos dos países do norte da África, eles eram ditaduras permanentes. Por exemplo, o Gaddafi, ele passou 40 anos no governo da Síria, é muito tempo. E dentro da exploração da população, não dava nenhum benefício à população e, de toda forma, conseguia criar uma insatisfação geral. Então, a partir de 2011, final de 2010, dezembro de 2010, até 2012, nós temos guerras civis, nós temos queda de governo, nós temos instabilidade econômica e social no norte da África, que permanece até os dias de hoje, essas regiões aí com grandes conflitos regionais. Basicamente, esses são os principais conflitos da África e da Europa. Claro que cabe aprofundar-se um pouco mais sobre cada um desses conflitos e entender as personagens principais de cada um, porque é um tema muito explorado aí em provas como Enem, FUVEST, concursos, né? Essa parte de geopolítica é interessante o aluno ter mais informações. O objetivo agora é apresentar esses principais conflitos, né? E vamos partir para a próxima aula falando dos conflitos da Ásia e da América.